O tempo virou no sul e no sudeste. Ontem a meteorologista estava falando 8 graus, foi isso que aconteceu aqui em Aparecida. O frio chegou e a tendência é de continuar com temperaturas baixas até o fim dessa semana. E com essa mudança de tempo, os cuidados precisam ser redobrados com as alergias. Inclusive, até o dia 4 de julho acontece a Semana Mundial da Alergia, que é uma data estipulada pela ONU com o objetivo de conscientizar sobre essas doenças, distúrbios relacionados a ela e também a questão da prevenção, que é muito importante, Laura. E quem vai conversar com a gente sobre isso é José Francisco Gui da Mota, que é alergista. Doutor, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança, uma boa tarde. As alergias, elas não causam coronavírus, mas podem complicar os sintomas? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo de bom para vocês aí. Os quadros alérgicos, eles têm dois aspectos importantes nessa época agora da pandemia. O primeiro é que eles podem ser confundidos, os sintomas das alergias, com um quadro de infecção pelo coronavírus. E também os pacientes, principalmente os pacientes com asma não controlada, eles podem desenvolver uma doença mais grave quando desenvolvem a infecção pelo coronavírus. Interessante também, doutor, boa tarde para o senhor, bem-vindo aqui à Central da Esperança, que algumas dessas doenças têm os sintomas muito parecidos com a Covid-19, né? Às vezes até a gente próprio se engana quanto a isso, ou não? Sim, é muito comum, porque o quadro de infecção pelo coronavírus pode ser extremamente leve, né? Com uma dor de garganta inespecífica, coriza, tosse, que simula um quadro de rinite, até mesmo uma crise de asma no seu início. Então, é muito comum, às vezes, os pacientes que têm essa doença alérgica confundir se estão ou não com sintomas de qualquer virose respiratória ou a doença deles por si só. Então, é muito importante estar com a doença respiratória dele de base bem controlada, estar com a sua rinite tratada, estar com a sua asma controlada, para não confundir e para evitar que tenha sintomas mais graves se, por acaso, vier a ocorrer a infecção pelo coronavírus. Doutor, o senhor citou, né? Asma, rinite, tem também sinusite, tudo isso complica muito, né? Todo o nosso sistema respiratório. Como então manter tudo sob controle para poder prevenir também essas doenças alérgicas? As doenças alérgicas são doenças crônicas, né? E de acordo com a gravidade, o paciente deve estar fazendo o tratamento adequado. No caso da asma, o paciente deve estar sempre em uso de medicamentos preventivos para evitar que as crises ocorram. No caso da rinite também existe tratamento de medicamentos que você usa no nariz e você evita o desenvolvimento dos sintomas da rinite, que é de espirro, coriza. E uma coisa muito importante, principalmente nessa época da pandemia, onde as pessoas estão mais tempo em casa, é que o ambiente doméstico seja bem controlado, né? Para evitar o aumento da exposição a ácaros, aumentar a exposição à fumaça de cigarro, a produtos com cheiro forte, para evitar o desenvolvimento da alergia. Doutor, para quem sofre desses problemas sabe da gravidade, né? Quando a crise ela se desenvolve muito, é comum o uso de corticoide e antibióticos. Mas aí, quais são os cuidados para o uso desses medicamentos, principalmente quando a gente fala de automedicação? A pessoa vai por conta lá na farmácia, acaba comprando e tomando remédio sem a prescrição médica. Tem que ter muito cuidado, né, doutor? O paciente que tem a asma, nos quadros de exacerbação aguda, de agravamento, eles devem procurar um pronto atendimento, mas o mais importante é que eles usem medicamentos para não precisarem ir no pronto-socorro, né? Se eu uso um medicamento correto, que evita as crises, eu vou evitar de estar indo no pronto-socorro para evitar de me expor a agentes infecciosos que eu posso encontrar no pronto atendimento. Então, e de maneira nenhuma deve-se usar medicamentos como corticoides ou antibióticos sem orientação médica, porque todos eles podem trazer efeitos colaterais importantes. Doutor, é muito importante, né, manter também a higiene e também não deixar ressecar as nossas vias aéreas por conta do tempo seco, queimadas e outras questões também, outros fatores que influenciam nas doenças respiratórias. Como que a gente pode, então, fazer essa hidratação das vias aéreas? Se você, numa época em que a umidade relativa do ar, naquele momento no município, esteja muito baixa,
você às vezes precisa lançar mão de usar aqueles aparelhinhos que lançam vapor no ar. Mas, de uma forma geral, você pode usar soluções salinas, né, à base de soro fisiológico, para irrigar a mucosa nasal, para remover as secreções e evitar o ressecamento. E a outra coisa importante é água, ingerir água. Quem ingere muita água tem a mucosa menos ressecada. Agora é interessante, o senhor falava agora há pouco do ambiente dentro de casa. A gente está vivendo uma pandemia em que tem muita gente dentro de casa, dividindo os mesmos cômodos, os mesmos lugares, praticamente, vamos dizer assim, a cozinha, a sala, enfim. Como é que a gente pode adaptar esse ambiente para evitar o agravamento dessas doenças respiratórias, principalmente alérgicas? Que tipo de cuidado que a pessoa deve tomar dentro de casa para não desenvolver ainda mais essa alergia? O alérgico mais comum no nosso meio é o ácaro. Ácaro é um artrópode, um carrapatinho microscópico que vive onde a gente vive e que se alimenta da nossa pele. Então ele tem grande quantidade no colchão, no tapete, no sofá. Então a primeira medida de controle do ácaro é encapar o colchão e travesseiro com uma capa especial que não deixa passar o ácaro. Evitar de usar estofados de tecido. Assim, na impossibilidade de trocá-los, usar um acaricida que você usa a cada 15 dias para erradicar o ácaro e remover tapetes, carpetes. Outra coisa importante é na hora da limpeza. Quando você varre ou usa um aspirador comum, você pode levantar essa poeira que você retirou dos móveis, da superfície, e deixá-la em suspensão no ar. Então é importante você usar ou um pano úmido ou usar um aspirador que tem aquele filtro especial, que é o filtro EPA, que não deixa passar o ácaro do outro lado depois que ele é aspirado. E quando sair de casa não ficar exposto ao sereno, ao frio e tudo mais, né, que a gente vive falando. Uma última pergunta para a gente concluir: qual a situação de um paciente diagnosticado com alguma imunodeficiência primária? Os pacientes que têm esses erros inatos do sistema imunológico, eles têm maior predisposição de ter infecções, não só pelo coronavírus, mas por outros vírus e bactérias. Então, esses pacientes, eles devem continuar o seu tratamento da doença de base. Então, é muito importante, se ele recebe imunoglobulina para a reposição desses anticorpos que ele não consegue produzir, que ele continue fazendo essa reposição. Agora, uma coisa importante, esses anticorpos que ele repõe são derivados de soro de pessoas que ainda não entraram em contato com o coronavírus, porque esses medicamentos são fabricados antes da pandemia. Então, eles não estão protegidos. Então, é importante que eles mantenham o isolamento o máximo possível, com o uso adequado das máscaras, a lavagem das mãos e principalmente evitar aglomerações, porque eles mais do que ninguém são suscetíveis e devem ficar no isolamento o máximo possível. Doutor, muito obrigada pela entrevista, esclarecendo as principais dúvidas aqui, e com certeza muita gente está em casa, já está prestando atenção de como manter sob controle, né, essas doenças respiratórias. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Obrigado a vocês, boa tarde para todos.